Nesta altura do campeonato, vocês já perceberam que a página não é dedicada somente a assuntos de filosofia. Na verdade, eu pretendo fazer muitos vídeos voltados à filosofia, mas ainda estou me limitando a fazer apenas reflexões, no qual utilizo elementos de várias áreas, como a filosofia, como a própria poesia, para trazer à tona aquilo que eu quero trazer e para fazer vocês pensarem sobre aquilo que eu quero que vocês pensem. Esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de dizer que a poesia é a filosofia da alma. Vocês vão entender melhor essa frase a partir do momento que, ao longo desse vídeo, eu utilizar exemplos como Homero, na Grécia Antiga, não é? Os rishis na Índia, tanto dos escritos dos Vedas como do Ramayana, nos próprios repentistas, no rap e assim por diante. Parece um misto de muita coisa que não tem nada a ver, mas na verdade ela tem muito a ver uma com a outra. Na verdade elas estão mais próximas umas das outras do que a gente normalmente pensa. Então vem cá pra gente pensar sobre isso. Fala pessoal, Vitor Hugo de César aqui do canal Outra Filosofia. E já quero começar esse vídeo convidando para vocês conhecerem as nossas páginas. Eu vou deixar um Linktree aqui na descrição, com todos os links de acesso às nossas redes sociais, ao nosso grupo no Telegram, ao nosso site e assim por diante. Para que você acompanhe mais o que a gente anda produzindo, o que é que eu quero trazer mais como produção para vocês nesse próximo mês. Eu acho que já tá vindo muita coisa boa por aí. E não esquece, se você é novo, não esquece de seguir aqui a página, deixar o like no vídeo e ao longo desse vídeo comentar sobre o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando sobre aquilo que eu estou me referindo aqui, tá certo? Então, olha, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A poesia é a filosofia da alma. Eu sei que para alguns pode parecer estranho, para outros nem tanto. Mas se a gente pensar a filosofia de uma forma mais racional, a gente consegue enxergar a poesia de uma forma mais emotiva. Mas eu não falo emotivo no sentido de provocar choro, ou no sentido melancólico da palavra, ou até mesmo no sentido mais vulgar que ela pode ter. Na verdade, um texto ele não é necessariamente poema, porque ele está estruturado em estrofes e versos. Uma letra de música também está, e nem por isso ele é um poema. O que mais importa num poema é a poesia. E como é que se alcança essa poesia? Eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. E por isso eu vou deixar um link aqui na descrição de uma página do Arte do Verso. Na verdade, de duas páginas, a Arte do Verso e da Logopeia. A Arte do Verso é do meu professor de poesia. O cara é simplesmente sensacional. Ele está fazendo uma sequência de lives sobre poesia, sobre ler poemas, sobre os poemas de Manuel Bandeira, inclusive fez ontem, dia que eu estou gravando agora, né? Enfim, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito mais vocês do que eu vou ajudar nesse vídeo. Porém, suscitar a poesia através de um texto é muito mais do que você descrever um sentimento. Como eu já disse em outros vídeos aqui, você pode muito bem escrever, eu tenho saudade, mas dói muito mais e faz com que o outro sinta esse sentimento. Quando, por exemplo, Drummond disse, meu pai perdi no tempo e ganho em sonho. A palavra saudade, ela não necessariamente significa muita coisa. Ou pelo menos ela não vai nos fazer sentir aquilo que a gente quer que sinta. Eu posso dizer, nossa, como eu te amo. Como foi até o exemplo que ele deu nessa live. Mas isso não vai se fazer com que o leitor sinta esse amor, necessariamente. E, portanto, o fazer poético, ele repousa nessa coisa imitativa. Nesse imitar ao ponto de recriar aquele sentimento na pessoa que lê, na pessoa que ouve. E, portanto, nesse momento, se você já acompanha a nossa página há um tempo, você consegue perceber que no último vídeo que eu falei que a educação não se dá por palavras, que nós somos seres imitativos e por isso aprendemos através da imitação, vocês conseguem interligar aquele assunto com esse daqui agora. E é interessante dizer isso porque ao longo da história, os povos, por mais primitivos que você possa imaginar, tiveram sempre uma forma poética de expressão. Tiveram sempre o poema como forma de expressão daquilo que não era possível falar com palavras normais. E eu vou utilizar aqui como exemplo a Ilíada, de Homero. Ou, por exemplo, Hesíodo, a Teogonia de Hesíodo. Ou até mesmo o Ramayana e o Mahabharata do hinduísmo. E tinha tantos outros poemas épicos ou poemas não épicos que eu poderia citar aqui. Borges até cita a Bíblia como, se eu não me engano, os Salmos, como uma espécie de poema, acho que é Borges, como uma espécie de poema
místicos, poemas místicos. E você tem isso também nos Vedas, na Índia, no hinduísmo, os Vedas possuem poemas. Os mantras são uma espécie de poema, eles possuem ritmo próprio, com as sílabas longas e curtas que existe na metrificação grega. Somente para quem não sabe, o metro utilizado por Homero, ou por Hesíodo, por exemplo, era o do hexâmetro dactílico, ok? Que consistia simplesmente numa sílaba longa seguida de duas curtas. Uma longa, duas curtas. Longa, duas curtas. Eram 6 pés métricos, no qual cada pé métrico era constituído de uma sílaba longa com duas curtas. E Aristóteles, quando vai explicar um pouco sobre a questão do épico e falar um pouco, estabelecer uma crítica sobre Homero, enfim, ele fala que esse era o metro utilizado para falar dos deuses, para se referir aos deuses. Portanto, existiam outros metros na Grécia que eram utilizados. O iâmbico, e vários outros, enfim. Um que era exclusivo da tragédia, outros que eram exclusivos da comédia, e assim por diante. Mas para se referir aos deuses era utilizado o hexâmetro dactílico, por ser um metro mais elegante, digamos assim. Talvez a palavra adequada não seja elegante, mas se vocês quiserem entender um pouquinho melhor sobre isso, um amigo meu tem um canal chamado Palavras que Falam, Misturare. Fez um vídeo, acho que há uns 15 dias, sobre isso, falando sobre essa metrificação grega, falando sobre os poemas gregos dessa altura, e que o vídeo está muito legal, muito bom mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive sigam a página dele, porque a minha página não existiria se não fosse por ele, que me encheu o saco durante um ano enviando mensagem. Cadê a página que não queria? Cadê o canal? Cadê o canal? Cadê o canal? Enquanto eu enrolava, ele foi que encheu meu saco até eu conseguir criar e realmente começar esse projeto que eu tanto quis. Portanto, o link tá aqui na descrição, tá certo? E você tem essa mesma lógica da metrificação específica para os deuses na Índia também. No início do Ramayana, o Ramayana de Valmiki especificamente, que era um rishi, ele diz que, eu não lembro exatamente a história no qual ele cria daquele início, mas o rishi, que é o cantador, ele está andando e acontece alguma situação e ele fala de um jeito estranho. Ele diz, nossa, por que eu estou falando desse jeito? E ele começa a perceber que a fala que ele disse para alguém, ela respeitava uma metrificação. E ele percebeu também que aquilo não eram palavras dele, eram palavras de um Deus que falava através dele. Eu acho que era Vishnu, mas não lembro agora. Mas acho que era Vishnu. Ou Brahma, talvez Brahma. E ele percebe que, na verdade, aquela frase era um verso de 16 sílabas dividido em duas. Portanto, era como se fossem duas frases que a junção daria um verso só. E seguiam a cadência rítmica própria. E, portanto, esse era a forma que os deuses tinham de se expressar através de um rishi, através de um cantador. Portanto, a palavra dos deuses, para qualquer cultura, não era uma palavra que poderia ser utilizada com palavras normais, humanas. Elas tinham que dizer mais do que apenas o que está escrito, do que apenas o que é falado. Se um Deus quisesse dizer saudade, ele não diria saudade. Ele diria, meu pai perdendo tempo em ganhar em sonho. É mais ou menos essa a lógica. Tem Schopenhauer no Mundo como Vontade de Representação. Ele, logo no início, faz muitos anos que eu li. Eu fico até com medo de citar essas coisas que eu li faz muito tempo, para não cometer nenhum erro. Mas ele fala logo no início como o nosso mundo é a criação de um sujeito. Portanto, todo o mundo é como se fosse uma espécie, não vou dizer objeto, mas como se fosse um objeto criado por um sujeito. E nós temos a capacidade criacional também. Essa capacidade imitativa é uma capacidade criacional. E, portanto, nós também somos sujeitos capazes de criar novos objetos e criar novas representações. E, para mim, uma das principais formas de nós percebermos isso é justamente com a poesia. Com toda essa história que eu falei aqui, da Grécia, da Índia e de outros povos também que eu poderia ter citado, a gente consegue perceber que aquilo que não pode ser dito com palavras normais, ou que nós não conseguimos dizer com palavras normais, cotidianas, nós recriamos elas de uma forma mais bela, de uma forma poética, através de metáforas, ou através até de sons. Eu lembro muito a primeira vez que eu li Ozymandias, de Shelley, que ele diz two vast and trackless legs of stone stand in the desert.
Eu achei isso bonito, mas eu não entendia porquê. E o meu professor, quando eu estava fazendo uma live sobre isso, ele disse, vocês conseguem perceber a aliteração que existe aqui? Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Esse som de S simula o que o eu lírico encontra no deserto. E é o som da areia batendo nessa pedra, que é justamente o busto do Ozymandias, do Ramsés II. E é o som dessa areia passando e batendo na pedra e a areia no deserto. Two vast and trunkless legs of stone. Isso é mágico também. Independente de você ter a metáfora em si, você também tem esse som que ele causa. E esse som pode ser feito de várias formas. A chamada melopeia está aí para isso. Enfim, na poesia você consegue recriar sentimentos, recriar sensações, várias outras coisas. Tornam ela a filosofia da alma. Portanto, a poesia antigamente, ela era feita oralmente. Homero nunca escreveu nada, mas isso era passado oralmente. Era uma tradição oral, onde existiam certas técnicas que vocês vão ver naquele vídeo que o Sturário fez, técnicas de oratória que faziam com que o texto fosse facilmente relembrado e passado de geração em geração. Obviamente existiam distinções, não é? Existem várias versões da Ilíada que mudam determinados trechos, é normal, mas faz parte da vida. E até hoje nós podemos nos aproximar de Homero na nossa vida prática. Eu já citei diversos exemplos disso de forma dispersa em vários vídeos, mas embora existam muitos acadêmicos, e uma coisa que meu professor gosta muito de dizer, o Brian, embora existam muitos acadêmicos que estudem sobre Homero e tentem alcançar Homero da melhor forma possível, não existem pessoas mais próximas a Homero do que os repentistas, por exemplo, no interior de Pernambuco, interior da Paraíba, Ceará e outros estados do Nordeste. Ou até mesmo dos rappers, das pessoas que fazem rap. Muitas vezes essas pessoas estão muito mais próximas de Homero por conta da questão da oralidade. Não necessariamente só isso, mas os repentistas talvez seja a melhor forma, porque ao longo da história, muitos dos repentistas que nós conhecemos, que nós já ouvimos, eram analfabetos. Nunca escreveram nada. Criavam coisas assim, da criatividade, simplesmente por estarem imersos, com base naquele mundo que eles estavam imersos, que eles estão imersos, de uma forma belíssima, de uma forma muito original, cômica muitas vezes. E se você parar para observar, os repentistas possuem um ritmo próprio, uma cadência sonora própria nos seus versos. Do que eu consigo me lembrar, eu sou pernambucano, mas eu sou um pernambucano fajuto. Eu conheço pouco da minha cultura do interior. Na verdade, conheço mais do que a maioria, mas ainda assim conheço muito pouco. Mas o que eu consigo me lembrar, muitos dos repentes são feitos em 7 sílabas. Tenho amigos que eu tenho certeza que vão assistir esse vídeo, e se quiserem comentar ou dar dicas de pessoas que até produzam conteúdo relacionado a isso, podem ficar à vontade fazendo nos comentários, tá? Mas eu já percebi que muitos dos repentes são feitos em 7 sílabas. Muitas vezes acentuada na terceira e na sétima, por exemplo. É uma coisa que eu até gosto muito de lembrar. Isso não é um repente, mas é um forró, um baião, que é o de Luiz Gonzaga. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E toda essa primeira estrofe é feita de 7 sílabas. Eu vou mostrar pra você como se dança o baião. Só que são 7 sílabas sonoras, tá? Mas eu acho que o vídeo já tá um pouco longo, mas vocês conseguem perceber a importância disso, não é? Vocês conseguem perceber a importância da poesia, da boa poesia, para a alma humana. Uma poesia talvez mal feita, ou até normalzinha, ela não vai recriar esse sentimento. Ela no máximo vai dizer: nossa, ó como eu te amo, ai que saudade eu tenho, ó isso, aquilo e aquilo outro. E um bom poema ele vai recriar isso, ele vai te fazer sentir isso, esse sentimento. Enfim, eu acho que com tudo isso vocês conseguiram perceber que a poesia é realmente a filosofia da alma. E é importante nós estarmos em contato com bons poetas. Por isso eu indico, sigam a página da Arte do Verso, sigam a página da Logopeia, sigam a minha página também, tá certo? Tanto a Arte do Verso possui um curso de poesia, que foi o curso que eu fiz e ainda faço parte. Eu não sei se ele já lançou, mas se vocês falarem com ele no privado, pode ser que ele já dê acesso a vocês. Isso é muito, muito bom, sério.
vocês não vão encontrar melhor. E o da Logopeia também tem um curso introdutório voltado para a compreensão de poemas. É uma introdução à compreensão dos poemas, também muito bom, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês já conheciam isso que eu falei, que eu citei. E compartilhe com seus amigos, compartilhe, é muito importante para a página, tá certo? Para o algoritmo também. Vocês comentem, compartilhem. E, enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!